paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra de Deus, na série que nós temos feito, textos conhecidos e pouco entendidos. Textos que nós conhecemos muitos, ouvimos muito falar sobre eles, mas não conhecemos muito bem. E aproveitando esse período de Natal, eu quero trazer um texto com uma conotação natalina muito conhecida, mas pouco compreendida. Às vezes a gente monta alguns cenários extremamente confusos, não pela cultura secular, e até mesmo pela cultura cristã, mas confusos uma vez que nós olhamos para a Bíblia e não conseguimos entender algumas coisas que estão descritas na Palavra de Deus, e quando nós olhamos para alguns cenários construídos a partir não do texto bíblico, mas da cultura cristã. E hoje eu quero falar sobre algumas figuras que aparecem, personagens muito importantes que trazem uma denotação para o nascimento de Jesus, que são os magos do Oriente. Eu vou falar nos 3 reis magos, Então, eu também já ouvi falar, mas eu quero falar um pouquinho sobre os 3 reis magos. Mas antes, vamos ler a Palavra de Deus e ver o que ela relata sobre isso aqui. Bom, Evangelho de Mateus, no capítulo 2, a Palavra de Deus nos traz aqui a partir do verso 1 uma descrição sobre esse episódio. Então, acompanha comigo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com seus tesouros, entregando-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos, em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Olha aí o que está me falando esse texto. A descrição sobre os magos está aqui, E eu quero compartilhar algumas coisas com você. E aqui, querido, deixa eu dizer uma coisa. A compreensão aqui desse texto, dentro da cultura popular, ela não torna nula, não anula, não cria nenhum problema, pelo menos um grande problema, que impeça o exercício da fé de ninguém, tá? Então, eu só quero mostrar para você, eu só quero compartilhar com você que existem algumas coisas que são subcompreendidas e algumas coisas que são acrescentadas e algumas informações que são meras suposições, outras invenções. Bom, vamos lá então falar sobre os magos do Oriente, conhecidos como os 3 reis magos. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia não fala que eles eram reis, e possivelmente não eram reis, até porque reis não viajavam sozinhos assim no contexto do Oriente Próximo, que é como nós chamamos aí aquela terra ali onde estava Jerusalém há 2000 anos atrás. Os reis não iam viajar sem os seus súditos, sem sua proteção, sem o seu exército, O texto diz que eles eram magos do Oriente,
possivelmente advindos da Mesopotâmia, né? Quando nós falamos magos, eles não eram mágicos, possivelmente eram astrólogos, eram conhecedores dos fenômenos da natureza, eram pesquisadores, tanto que eles se guiavam pela estrela. Eles conheciam os astros, os movimentos do céu, e eram pessoas que vieram dirigindo. Lógico que houve uma direção de Deus, houve uma revelação profética para eles, e eles entenderam que aquela estrela estava relacionada com o rei dos judeus, com o rei que nasceria, e eles vieram ali para adorar, né? A cultura popular cristã disse que eles eram 3 reis magos, né? E a Bíblia diz que uns reis do Oriente vieram, ou melhor, uns magos do Oriente vieram a Jerusalém. Não fala que são 3. Não falam que são 3. O número 3 é uma suposição para a quantidade de presentes que eles trouxeram. Eles trouxeram 3 presentes, mas o texto não diz que eles eram 3 magos, né? E nem tampouco eram reis, né? Eles trouxeram 3 presentes para Jesus. Os presentes eram, a saber, ouro, incenso e mirra, uma declaração profética ao ministério de Jesus, o ministério tipificado de Jesus. Eram presentes que eram relativos aos 3 ofícios proféticos de Jesus. E quais eram os 3 ofícios proféticos de Jesus? Ele era rei, sacerdote e profeta, né? Ou seja, como rei de todo o universo, ele ganhou o ouro, que simbolizava o seu reinado. O ouro era muito simbolizado ao rei. Todos os reis tinham adereços de ouro, coroas de ouro, cetros de ouro, alguns tronos de ouro, né? Então o rei, ele tipifica o reinado de Cristo sobre tudo e sobre todos. O óleo que escorre da cabeça, né, era um símbolo utilizado pelos profetas, né? Então Jesus, ele foi o profeta, porque na verdade ele não apenas profetizou, mas ele personificou, ele tornou materialmente a profecia. Toda a profecia, toda a revelação profética da Bíblia se cumpre em Cristo Jesus. Toda ela se personifica nele, ele é personificação da profecia, né? Ele, aos discípulos que caminhavam equivocadamente para Emaús, em Lucas, ele relata como todos os textos do Antigo Testamento apontam para ele. E por fim, ao incenso, né? O incenso era aquele elemento que era queimado pelo sacerdote e subia com sua fumaça perfumada ao céu, né? Então, quando o sacerdote queimava o incenso no altar e subia aquela fumaça, ela era uma tipificação, ela era uma metáfora, ela era um símbolo da oração, da solicitação, do pedido do cristão ou do judeu na época de Jesus, que subia para Deus. O óleo era o que vinha de Deus e descia. O incenso era o que subia do homem para Deus. Então o profeta é aquele que fala de Deus para o homem, e o sacerdote é aquele que fala do homem para Deus, né? E é exatamente isso que Cristo fala. Ele é a palavra de Deus viva e eficaz para a minha vida. Ele também é aquele advogado, ele é aquele que intercede por mim e por você, o único mediador legal, segundo o Evangelho de João, entre Deus e o homem, é Cristo Jesus. Então, ele é o incenso, né, do sacerdote, ele é o óleo do profeta, ele é o ouro do rei. E esses 3 presentes, né, oferecido pelos magos do Oriente para Jesus no evento de seu nascimento, simbolizariam aquilo que ele seria, né? A cultura cristã, ela agregou até nomes aos magos, né? Se não me falha a memória, a cultura atribuiu a esses 3 reis magos o nome de Belchior ou Melchior, né? Gaspar, né, e Baltazar, né, são o nome aí simbólico dos 3 reis magos. Isso foi acrescentado no século V depois de Cristo, né, por algumas influências que haviam ali, ou seja, até o século V não se falava disso, não havia essa conotação. Então, simbolicamente,
né, a partir do século V, quando a igreja já estava solidificada em Roma, né, com muitas coisas sendo agregadas na igreja depois de todo o período primitivo, de todo o período bíblico, né? A Bíblia já não era mais a regra de fé e prática da igreja naquele período, então foram acrescentados, e foi supostamente acrescentado ao texto bíblico, que eram 3 magos por conta dos 3 presentes, né? E a esses magos foram atribuídos aí o título de rei, o que eles não eram também. Bom, como eu disse para vocês, essa palavra aqui, ela não altera nada, ela não interfere no exercício da minha fé, mas ela me chama atenção para uma coisa. Ela me chama atenção para o perigo que é a cultura introduzir coisas à Bíblia. É o perigo da cultura introduzir elementos na Bíblia. Isso aqui não vai alterar a minha fé. Isso aqui não vai impedir de que eu adore o Senhor. Mas existem outras coisas que nos nossos dias são inseridas, incorporadas na Bíblia, que mudam completamente o sentido. Então nós precisamos aprender a crer tão somente na palavra, a crer tão somente no que há nas Sagradas Escrituras, porque somente a palavra de Deus, ela é regra de fé e de prática para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe aí a você, que Deus abençoe sua vida, a sua família. Estamos chegando no Natal. Se você não me ver mais até o Natal, mas eu ainda estarei aqui antes do Natal, quero te desejar um Feliz Natal, um 2021 cheio de bênçãos do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Te encontro no próximo Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.